Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal do Colégio Adélia. Eu me chamo Elizabeth e eu sou professora de Matemática e Física. E hoje nós vamos falar sobre ondulatória. Bom, por que é importante esse conteúdo para vocês? A ondulatória, ela tá sempre presente no nosso dia a dia. Seja quando a gente vai na praia e olha para o mar, seja no carro escutando as ondas de rádio, mexendo no telefone ou até mesmo esquentando a comida no micro-ondas. Ela faz parte basicamente do nosso dia a dia. Antes da gente começar a falar sobre o conteúdo, é importante que vocês deem like no nosso vídeo, ativem o sininho para poder receber todas as notificações sempre que a gente compartilhar algo. Bom, antes de falar um pouquinho sobre a definição de ondas, é importante a gente falar que na física tudo é dividido em duas situações, ou é matéria ou energia. Matéria é basicamente o que faz parte dos três estados da matéria, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Se não tiver nenhum desses três estados, ele é energia. E energia a gente não consegue criar nem perder, a gente só transforma em outro tipo. Então, basicamente, as ondas, elas são perturbações que elas transportam energias de um ponto a outro, seja no meio unidimensional, seja no meio bidimensional, quando a gente passa entre dois campos, ou até mesmo no meio tridimensional, quando a gente fala do espaço. As ondas, elas precisam falar um pouquinho, né, da questão do período. O período são todas as situações, todos os ciclos que eles têm um certo tempo para se repetir. Por exemplo, as aves migratórias é um tipo de período, né? Porque elas têm um momento certo que elas vão migrar para outro lugar. A questão da reprodução dos peixes, que tem um período certo que não pode ter a pesca, porque vai ter essa questão da reprodução para não interferir. Quando a gente fala na física, a gente tem um período também, somente de ondas, né? Quando falamos de algo circular, ou no caso das ondas, que elas têm um momento que elas vão começar e terminar, é o período. E a frequência, a gente trabalha um pouquinho a questão da repetição, a quantidade de vezes que aquilo acontece em determinado tempo. A gente trabalha também que a frequência ela é o inverso do período, porque é a repetição em determinado período. Quando a gente fala especificamente da onda, a onda, ela tem algumas propriedades muito importantes. A gente tem a questão da amplitude da onda, que é essa distância de um ponto de equilíbrio até o ponto mais alto, que a gente chama de crista, ou até mesmo um ponto mais baixo, que a gente chama de vale. A gente tem o comprimento de onda, que ela vai de um vale a outro, ou até mesmo de uma crista a outra. E a gente tem a questão do período. Quando fala do tempo de início e término de uma onda, é que ela começa nesse primeiro momento, ela tem que passar pela crista, depois ela passa pelo vale até voltar para o ponto de equilíbrio. Esse é um período. Agora a onda vai se iniciar novamente, eu tenho um outro período, depois outro período, e a gente consegue calcular a velocidade da onda a partir disso. A onda a gente também divide em dois tipos, entre as mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, como as ondas do mar, que se propagam no mar, como as ondas sonoras, que se propagam principalmente no ar. Nós temos também as ondas sísmicas, que é o terremoto, nós temos as ondas. Qualquer ondas que a gente produza é um tipo de onda mecânica. A partir do momento que você tiver um balde de água e você começar a bater no balde de água, isso está gerando pulsos. E esses pulsos vão gerar várias ondas. E nós temos também a eletromagnética, que é aquela que ela não precisa necessariamente de um meio para se propagar. Ela oscila entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, assim, ela é o único tipo, esse tipo de onda é o único que consegue se propagar no vácuo. A luz é um tipo de onda eletromagnética que está completamente presente no nosso dia a dia. Nesse caso, as velocidades das ondas eletromagnéticas, elas acompanham a velocidade da luz, caso elas estejam no vácuo. A não ser que passe por um processo de refração, onde a luz ela vai sofrer uma distorção, uma dispersão e vai se transformar nas outras cores, e aí muda um pouquinho a velocidade também, ou se ela tiver em outro meio material. Fora isso, ela segue esse padrão de ter a velocidade da luz. E quando a gente fala também sobre as ondas, é importante falar que existem tipos de vibrações também. Nós temos as vibrações das ondas transversais, que é o tipo de onda que a gente está mais acostumado a ver, que são as ondas do mar, por exemplo, que ela tem um momento que ela sobe, um momento que ela desce, onde a direção da vibração ela é diferente da de propagação, ela é perpendicular.
E nós temos as ondas longitudinais. O melhor exemplo de uma onda longitudinal é a onda sonora, porque ela é um tipo de vibração que ela faz esse movimento, como se fosse quase uma mola ou uma sanfona, onde nós temos momentos que ela está mais juntas, e outros momentos que está mais afastado. Nesse caso, a direção de vibração ela é igual à direção de propagação. E aí, falando um pouquinho sobre também a onda, a gente tem que citar a questão da velocidade da onda. A velocidade, ela acaba entrando numa equação fundamental da ondulatória. Como o próprio nome diz, ela é a base quando a gente fala de ondulatória. Desde essa questão do princípio da onda até chegar mesmo em física quântica, onde vai trabalhar bastante para saber a velocidade da partícula em relação à velocidade da luz. Aqui nós temos que a velocidade ela é basicamente o comprimento da onda vezes a frequência da onda. E a gente consegue calcular em N situações. Lembrando, é claro, que a gente tem que trabalhar com o Sistema Internacional de Unidade. Bom, obrigada por chegar até aqui comigo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir o joinha, né? Clicar no joinha que tem algum lugar por aqui. Compartilhar bastante o nosso vídeo. E vem com a gente para poder ter mais vídeos desse tipo no nosso canal. Até semana que vem, pessoal. Um beijão.